Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e na aula de hoje nós vamos falar da teoria do Big Bang. E para isso a gente precisa entender quais são os passos para se chegar a uma teoria. Bom, gostaria de fazer uma analogia aqui com vocês a respeito de uma cena de um crime. Ou seja, todo crime existe um vilão. E nessa cena de um crime, nós temos um detetive para investigar essa cena, a cena do qual ocorreu o crime. Então esse detetive, ele vai verificar as evidências deixadas por esse suposto vilão, não é isso mesmo? Ele não estava lá no momento que ocorreu o crime, ele não viu o assassinato, porém, pelas pistas deixadas, este detetive consegue fazer uma restituição daquilo que ocorreu no momento do crime. E na ciência, pessoal, é assim. Nós trabalhamos buscando as pistas deixadas ao longo da nossa história, ou seja, nos registros da humanidade. E para essas investigações que sejam verídicas, nós temos alguns cientistas que ficam incumbidos para coletar esses dados de uma forma quantitativa e qualitativa, que são nossos astrônomos. Vamos dar início à nossa teoria do Big Bang? Então, vem comigo. Pessoal, esses detetives dos cosmos, eles trabalham em busca de pistas no nosso universo e nos dando uma ideia de como tudo começou. E nessa busca incansável pela origem do universo, nós temos o que é mais aceito no momento, que é a teoria do Big Bang. Durante séculos, várias civilizações elas tentaram explicar o início do nosso universo, como seria o nosso universo. Entre eles, nós temos os hindus, egípcios, os nórdicos, gregos, babilônios, esquimós, índios, ou seja, todos os povos têm a sua explicação para a origem do nosso universo. Porém, naquela época, a única ferramenta que eles possuíam para investigar, o nosso universo era a sua imaginação. Somente isso. Muitos pensam de forma errônea que o Big Bang faz uma parte de um sistema de crença. E as pessoas ficam se perguntando um para os outros, você acreditam na teoria do Big Bang ou não? Esse questionamento entre as pessoas. E essa pergunta, ela seria como se fosse apenas uma questão de acreditar, ou seja, não conhece os fundamentos da teoria do Big Bang. Quem fica se questionando essa pergunta um para o outro. Então vejam que existem muitas evidências para essa teoria. Então não é uma questão apenas de acreditar, de ser verdadeiro ou falso, mas sim evidências dentro da ciência que são evidências concretas, que nos levam a acreditar nessa teoria do Big Bang. O Big Bang é a teoria mais bem aceita de todas as teorias que nós temos no mundo. Vamos conhecer essas evidências propostas na teoria do Big Bang. Vejam bem, esse cara, Edwin Hubble, observou em seu telescópio que as galáxias elas estavam se afastando uma das outras. E através de cálculos, ele se chegou a uma conclusão que o nosso universo está em constante expansão. Isso foi provado de forma quantitativa, certo? Então, se as galáxias estão se afastando cada vez mais uma da outra, então nós podemos fazer um retrocesso da minha expansão do universo. Isso cada vez mais até um momento em que todas as galáxias se encontrarem em apenas um único ponto. Ou seja, fazer o inverso, o caminho inverso. Não é isso?
Ou seja, a importância desse cara, né, desse astrônomo, ao dizer que as galáxias estavam se afastando e, consequentemente, uma expansão do universo. E nós podemos caracterizar as suas evidências para isso. E a primeira evidência é quanto à sua expansão, da qual nós estamos discutindo aqui. E a outra expansão é quanto à sua temperatura, certo? Como assim, Márcio? Veja bem, se você pegar um termômetro e for medir a temperatura do universo, você vai observar que a sua temperatura vai diminuindo gradativamente, ou seja, quanto mais o universo se expande, se afaste, mais a sua temperatura vai diminuindo. Sendo assim, nós podemos perceber que o universo ele era mais quente na época em que ele era comprimido. E essa explicação é um conceito físico e que acontece no nosso cotidiano. Já no ano de 1965, esses dois carinhas aqui, os dois físicos, Robert Wilson e Arnon Penzias, eles posicionaram uma antena em direção ao espaço para captar os sinais de ondas que vinham do espaço e estudar de uma forma precisa essas ondas. Muitas dessas ondas já eram conhecidas pela ciência, certo? Porém, quando estavam fazendo essas investigações, surge um sinal estranho que não era conhecido no meio da ciência, ou seja, um ruído desconhecido pela ciência. De início, os dois cientistas pensaram, né, que poderia ser um tipo de interferência terrena, como as fezes dos pombos. Sendo assim, eles limparam essa antena, entretanto, o ruído ainda permanecia. Então, eles resolveram mudar a antena de posição e fazer várias outras mudanças nessa antena em busca de respostas para esse ruído que eles estavam recebendo através da antena. Depois de muitos estudos, eles descobriram que o ruído que estava captando pela antena, ou seja, o ruído causado, era pela expansão do Big Bang do universo. E esse trabalho de Robert Wilson e Arnon Penzias os renderam ao Grande Prêmio Nobel por descobrirem as primeiras micro-ondas emitidas pelo Big Bang. A terceira evidência da teoria do Big Bang é a radiação cósmica de fundo. Depois dessas três evidências, já fica mais fácil do nosso detetive juntar essas peças e começar a criar o nosso cenário para o crime. Crime esse que é a teoria do Big Bang, não é isso? E na teoria do Big Bang, quem criou este cenário foi esse cara aqui, ó, Georges Lemaitre, por volta ali de 1930, onde ele era um padre jesuíta, e sabemos que ciência e fé não costumam dar bons casamentos, bons frutos, né? Uma relação harmônica entre eles. Mas que com grande humildade ele foi capaz de corrigir o nosso grande cara aqui, ó, da época, né? Muito procurado por estudantes, Albert Einstein. Ou seja, o padre da teoria do Big Bang, que tentou demonstrar a origem do universo sem renunciar à sua fé católica. Então, Lemaitre falou que em um passado infinito do universo, mas que não estava em uma contradição com a sua crença, ou seja, em Deus, o Criador do mundo, já que tanto Aristóteles como São Tomé de Aquino, eles diziam que a criação do nosso universo não precisaria de um começo no tempo. Bom, meus jovens, Lemaitre juntou todas essas evidências encontradas no universo e criou a teoria do Big Bang. De tal forma
que estas peças que Lemaitre juntou, elas se encaixaram perfeitamente. Porém, como sabemos, a ciência está provida de mudança. Então, a teoria da qual Lemaitre encaixou, ela será aprimorada, ou seja, alguns buracos que ele deixou durante sua pesquisa, vamos se dizer nesses termos. E como é sabido por vocês, a teoria é aprimorada de geração a geração e ficando cada vez mais completa e mais complexas, vamos se dizer nesses termos. E isso se deve ao fato de a tecnologia estar nos ajudando no nosso dia a dia aí, né? Contribuindo para a ciência, para novas descobertas no nosso universo. Isso é ciências. Mas ainda existem muitos mistérios a respeito do universo para ser explicado. Antigamente, eles achavam que o universo ele iria parar de se expandir e com o tempo ele iria perder essa força, podendo até se retrair. Ou seja, começar tudo de novo. Mas estudos recentes não nos mostram isso. Pelo contrário, eles nos mostram que o nosso universo está se expandindo cada vez mais e de uma forma mais rápida. Ou seja, ele está ganhando força, indo contra as ideias de antes, certo? Então nós podemos pensar, o que estaria causando essa expansão? Qual o combustível para essa expansão? E é assim que se faz ciências. Perguntas. Segundo alguns cientistas, essa expansão ela tem relação com a energia escura, da qual preenche 90% do nosso universo. Mas infelizmente não sabemos muito dela. É uma linha de pesquisa para os nossos cientistas, ou seja, são algumas peças para as novas gerações que estão por vir. Isso é ciência, meus jovens. Ela consegue dormir, viver com a dúvida e a incerteza. Ela não nos dá todas as respostas que queremos saber, mas ela investiga, estuda, nos dá evidências ou coleta algumas evidências, provas, cria e nos revela resultados impressionantes. E são esses resultados que nos permitiu pisar na Lua, colocar satélites artificiais em órbitas que nos mostram as primeiras galáxias em um nascimento, o início do cosmos. São resultados que têm pilares confiáveis para se acreditar. Então, isso é o que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça, deixa aí seu like, divulgue para outros colegas, ajude o canal a crescer. Um meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.